Quais são as promessas de Deus? Existem muitas promessas de Deus nas Escrituras. Em cada promessa, Deus promete que algo será ou não feito, dado ou acontecido. Essas não são promessas irreverentes e casuais, como as que costumamos fazer. Essas promessas de Deus são compromissos sólidos e inequívocos feitos pelo próprio Deus. Porque Deus é fiel, os destinatários das promessas divinas podem ter plena certeza de que o que Deus prometeu realmente será realizado. Números 23:19. Aqui estão apenas algumas das promessas que Deus fez. Promessas de Deus no Antigo Testamento. Deus prometeu abençoar Abraão e, por meio de seus descendentes, o mundo inteiro. Gênesis 12:2-3. Essa promessa, chamada de Aliança Abraâmica, apontava para a vinda do Messias, a quem Abraão esperava. João 8:56. Deus prometeu a Israel ser seu Deus e torná-lo seu povo. Levítico 26:12-13. A história do Antigo Testamento está repleta de exemplos de Deus cumprindo essa promessa. Deus prometeu que, se o buscarmos, nós o encontraremos. Deuteronômio 4:29. Ele não está jogando duro, pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como é a nós o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? Deuteronômio 4:7. Deus prometeu proteção para seus filhos. Salmo 121. Ele era o vigia atencioso sobre todo Israel. Deus prometeu que seu amor nunca falhará. 1 Crônicas 16:34. Ele é fiel em todos os sentidos. Deus prometeu a Israel que seus pecados poderiam ser perdoados, sua prosperidade restaurada e sua nação curada. 2 Crônicas 7:14. O arrependimento abria o caminho para a comunhão e bênção. Deus, sob os termos da aliança mosaica, prometeu prosperidade a Israel pela obediência e destruição pela desobediência. Deuteronômio 30:15-18. Infelizmente, Israel acabou optando por desobedecer e a nação foi destruída pela Síria e Babilônia. Deus prometeu bênçãos para todos os que se deleitarem em sua palavra. Salmos 1:1-3. A fé simples tem suas recompensas. Promessas de Deus no Novo Testamento. Deus prometeu salvação a todos os que creem em seu Filho. Romanos 1:16-17. Não há bênção maior do que o dom gratuito da salvação de Deus. Deus prometeu que todas as coisas resultariam para o bem de seus filhos. Romanos 8:28. Este é o quadro mais amplo que nos impede de ficarmos desanimados com as circunstâncias atuais. Deus prometeu consolo em nossas provações. 2 Coríntios 1:3-4. Ele tem um plano e um dia poderemos compartilhar o conforto que recebemos. Deus prometeu uma nova vida em Cristo. 2 Coríntios 5:17. A salvação é o início de uma existência totalmente nova. Deus prometeu todas as bênçãos espirituais em Cristo. Efésios 1:3. Considerando que no Antigo Testamento Israel tinha a promessa de bênçãos físicas, a Igreja hoje recebeu bênçãos espirituais nos reinos celestiais. Nossa herança está reservada para nós. 1 Pedro 1:4. Deus prometeu terminar a obra que começou em nós. Filipenses 1:6. Deus não faz nada pela metade. Ele começou a obra em nós e certamente a completará. Deus prometeu paz quando oramos. Filipenses 4:6-7. Sua paz é proteção. Ele guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Deus prometeu suprir nossas necessidades. Mateus 6:33, Filipenses 4:19. Isso não significa que teremos tudo o que queremos, mas nossas necessidades serão atendidas. Somos mais valiosos do que os pássaros, e nosso Pai Celestial os alimenta. Mateus 6:26. As promessas de Jesus nos Evangelhos. Jesus prometeu descanso. Mateus 11:28-30. Os fardos são retirados no Calvário. Jesus prometeu vida abundante para aqueles que o seguem. João 10:10. Seguir a Jesus nos traz mais realização espiritual do que poderíamos ter previsto. Jesus prometeu vida eterna para aqueles que confiam nele. João 4:14. O bom pastor também prometeu nos segurar fortemente. Ninguém as arrebatará da minha mão. João 10:28.
Jesus prometeu a seus discípulos poder do alto. Atos 1:8. Nesse poder, eles têm transtornado o mundo. Atos 17:6. Jesus prometeu que voltaria por nós. João 14:2-3. A partir de então, estaremos sempre com Ele. Existem muitas outras promessas de Deus que poderiam ser listadas. Todas elas encontram seu cumprimento final em Jesus Cristo, o resplendor da glória de Deus. Hebreus 1:3. Pois, tantas quantas forem as promessas de Deus, nele está o sim. Portanto, é por ele o amém, para a glória de Deus por nosso. 2 Coríntios 1:20. O que é perdão e por que preciso? A palavra perdão significa limpar a conta, perdoar ou cancelar a dívida. Quando ofendemos alguém, buscamos seu perdão para que o relacionamento seja restaurado. Perdão não é dado porque alguém merece ser perdoado. Ninguém merece ser perdoado. Perdão é um ato de amor, misericórdia e graça. Perdão é uma decisão de não manter algo contra outra pessoa, apesar do que tenha lhe feito. A Bíblia nos diz que todos nós precisamos do perdão de Deus. Todos nós temos cometido pecado. Eclesiastes 7:20 proclama: não há homem justo sobre a face da terra que faça o bem e que não peque. 1 João 1:8 diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. No final das contas, todo pecado é contra Deus. Salmos 51:4. Por isso, precisamos desesperadamente do perdão de Deus. Se nossos pecados não forem perdoados, passaremos a eternidade sofrendo as consequências de nossos pecados. Mateus 25:46, João 3:36. Perdão, como posso obter? Graças a Deus, Ele é bondoso e misericordioso, pronto para nos perdoar dos nossos pecados. 2 Pedro 3:9 nos diz: Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Deus deseja nos perdoar. Então, Ele providenciou nosso perdão. O único castigo justo pelos nossos pecados é a morte. A primeira parte de Romanos 6:23 declara: porque o salário do pecado é a morte. Morte eterna é o salário que merecemos por nossos pecados. Deus, em seu plano perfeito, tornou-se um ser humano. Jesus Cristo, João 1:14. Jesus morreu na cruz, pagando o preço que nós merecíamos pagar: morte. 2 Coríntios 5:21 nos ensina que aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus morreu na cruz, levando sobre si o castigo que nós merecemos. Sendo Deus, a morte de Jesus providenciou perdão pelos pecados do mundo inteiro. 1 João 2:2 proclama: e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Jesus ressuscitou dos mortos, proclamando sua vitória sobre o pecado e a morte. 1 Coríntios 15:1-28. Graças a Deus pela morte e ressurreição de Jesus Cristo. A segunda parte de Romanos 6:23 também é verdade. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você quer ter seus pecados perdoados? Você tem sentido o peso da culpa que simplesmente não desaparece? Perdão de seus pecados é disponível a você se apenas colocar sua fé em Jesus Cristo como seu Salvador. Efésios 1:7 diz: no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Jesus pagou nossa dívida por nós para que pudéssemos ser perdoados, e Ele te perdoará. João 3:16-17 contém esta maravilhosa mensagem: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Perdão é mesmo tão fácil assim? Sim, realmente é. Você não pode conquistar o perdão de Deus. Você não pode pagar pelo perdão de seus pecados contra Deus.
Você só pode recebê-lo por fé, através da graça e misericórdia de Deus. Se você quiser aceitar Jesus Cristo como seu Salvador e receber perdão de Deus, aqui está uma oração que você pode fazer. Fazer esta oração, ou qualquer outra oração, não é capaz de lhe salvar. Apenas confiar em Jesus Cristo pode providenciar perdão de seus pecados. Deus, eu sei que tenho pecado contra ti e mereço castigo, mas Jesus Cristo tomou o castigo que eu mereço para que, por fé nele, eu possa ser perdoado. Eu abandono meu pecado e coloco minha confiança em ti para minha salvação. Graças te dou por sua maravilhosa graça e perdão. Amém. Você tomou uma decisão por Cristo por causa do que você leu aqui? Se sim, por favor, clique no botão Aceitei Cristo hoje, abaixo.